Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de setembro, hoje é terça-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória, amados irmãos e irmãs, de São Gregório Magno. Ele é Papa e Doutor da igreja. Que este grande homem, esse grande Papa, por sua vida e hoje intercessão junto de Deus, nos ajude cada vez mais a seguir o Senhor, a encontrá-lo, a amá-lo e servi-lo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os ao sábado. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em voz alta: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apoderou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Gregório nasceu na Itália por volta do ano 540 e lá faleceu em 604. De nobre família, ocupou cargos de grande relevo na sociedade, destacando-se como prefeito de Roma e bom administrador, quando então decidiu desprender-se dos títulos e bens terrenos para tornar-se monge beneditino. Eleito Papa, aprofundou os estudos bíblicos, teológicos e litúrgicos e governou a Igreja com sabedoria, justiça e tolerância. A seu exemplo, busquemos o conhecimento de Jesus, a verdade que vence o poder do mal. A oração coleta de hoje, então, nos convida à oração. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com bondade e governais com amor, concedei pela intercessão do Papa São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas torne-se a alegria eterna dos pastores. O progresso das ovelhas torne-se a alegria eterna dos pastores. Então, que todos nós, como povo de Deus, como esse rebanho, dos nossos bispos, diocesanos, do Papa, enfim, possamos progredir em fé e amor. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, esse relato do capítulo 4, versículos de 31 a 37, é a continuidade, sobretudo, então, do capítulo 4, daquele episódio que vivenciamos no dia de ontem, dia 2, capítulo 4, versículos 16 a 30. Então, vamos lembrar. No episódio anterior, Jesus vai a Nazaré, sua cidade, vai à sinagoga, e na sinagoga, então, ele se proclama
né? Ou melhor, ele diz que a palavra de Deus se concretiza, realiza-se ali, naquele momento, a partir então da sua presença. Há uma confusão, muitos querem matá-lo, né, levam a precipício, ele passa pelo meio deles e continua o seu caminho. Então, continuando o caminho, aonde ele vai à cidade de Cafarnaum, na Galileia, e ensinava a todos no dia de sábado. Ele vai também à sinagoga de Cafarnaum, lá ele se depara com um espírito imundo, e esse espírito diz: viestes, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaça e diz: cala-te e sai dele. O demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não fez mal algum. O espanto apoderou-se de todos, e eles comentavam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. Olha que graça, vamos assim dizer, que o Evangelho de hoje nos diz. Ele tem autoridade contra os espíritos impuros. E vamos pensar um pouco na nossa vida. Não precisamos, de fato, pensar em possessão. Porém, as tentações são espíritos impuros que querem nos desviar, que querem fazer com que caiamos no pecado. Olha o que diz a palavra: ele tem poder, ele tem autoridade para expulsar todos os espíritos imundos. Ele diz e eles saem. Ele fala e todos abandonam, então param de atormentar. Então isso é para nós algo importante. Nós precisamos estar com o Senhor. Nós precisamos estar na presença de Jesus para poder vencer então as tentações dessa vida, para que os espíritos imundos possam nos deixar livres para caminhar junto ao Senhor. Então, amados, que o Senhor nos conceda esta graça sublime de poder ser livres na presença dEle. A fama se espalhe em todos os lugares e redondezas. Que não fiquemos apenas com a fama de Jesus, mas que possamos abraçar aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos confia, aquilo que Ele nos, amados irmãos e irmãs, nos convida a viver de fato, constantemente. Então, que o Senhor nos ajude, que São Gregório Magno nos dê a graça, amados irmãos e irmãs, de servir o Senhor constantemente, com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.